Salve, salve, galera! Muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Remo sofreu no primeiro tempo, mas no final venceu de novo e segue invicto no Campeonato Paraense 2025. Quem também segue invicto no Parazão é o Paysandu, que fez um jogo bastante agitado com Águia em Marabá. E a segunda rodada do Campeonato Paraense terminou com a primeira demissão de treinador. Quer saber quem é? Se liga agora que o Esporte Cultura começou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de Esporte Cultura. Lembrando que você pode participar do programa conosco por meio do nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, Esporte Cultura escalado com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Renan, Vitória. Um abraço para todo mundo que está em casa. Vamos curtir muito futebol desse final de semana. E a Vitória Monteiro. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Matheus, Gil e a todos que estão nos assistindo. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Remo, que foi até a cidade de Augusto Correia e venceu mais uma no Campeonato Paraense. Bora conferir na reportagem. O Remo conquistou mais uma vitória no Campeonato Paraense ao golear o Caeté por 4-0 na cidade de Augusto Correia. Apesar do placar elástico, foi o Caeté que deu as cartas no primeiro tempo, exigindo boas defesas do goleiro Marcelo Rangel. A primeira foi com o volante Ângelo aos 16 minutos de jogo. Depois, Negueba tentou de fora da área e assustou o goleiro do Remo. Já o Remo só levou perigo aos 46 minutos em cobrança de falta de Dodô, que explodiu no travessão. A gente sabe que não tem time bobo dentro da competição. O Remo é o time a ser batido, jogando fora de casa, né? A equipe do Caeté se impôs bastante e a gente entrou ali um pouco disperso no jogo, né? Acho que faltou um pouquinho de leitura de jogo, onde eles tinham muito espaço no meio de campo para jogar. E atitude, né? O que eu mais cobrei ali, a gente encaixou a marcação ali no intervalo, fizemos alguns ajustes, mas acho que foi muito mais atitude, a gente deixou eles gostarem do jogo, eles foram ganhando confiança, então foi um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que a gente esperava. Na volta do intervalo, o time azulino teve outra postura e começou a construir o placar. Aos 17 minutos, Denner aproveitou a sobra na área para abrir o placar. É sal! Gol do Remo! 3 minutos depois, Pedro Rocha aproveitou o cruzamento de Dodô para marcar de cabeça, fazendo o segundo do Remo no jogo e o primeiro dele pelo clube. Do Remo! Pedro Rocha! Você viu que na hora do cruzamento ele foi lá, conferiu, meteu de cabeça. Com o Remo intenso no ataque, Pedro Rocha foi derrubado por Roger na área. Pênalti que Adailton colocou no fundo do gol. Remo, 3-0. Com o jogo controlado, o Remo fechou a conta nos minutos finais com o Lucão. Após bate e rebate na área, o zagueiro marcou o quarto gol do Remo. A gente fica chateado com esse primeiro tempo aqui, mas ao mesmo tempo serve muito de lição, né? O primeiro jogo não deu para ver tantos erros, né? E esse primeiro tempo aqui a gente vai tirar muita lição para o próximo jogo. E entender o que é o Parazão, entender que não tem time bobo, que todos os times estão bem armados, que eles estão vindo com muita força contra a gente, né? E espero que nesse próximo jogo, né, contra o Águia, a gente esteja mais atento, principalmente no início. Então a preparação já inicia agora, a recuperação, a fisioterapia já começa hoje e amanhã todos com a foto termográfica para ver quem tem condições e quem vai estar apto para aguentar os 90 minutos lá em Marabá. 2 jogos, 2 vitórias do Campeonato Paraense, 9 gols marcados. Por enquanto, o Remo com o melhor ataque do Campeonato Paraense, num jogo que mostrou mais dificuldades para o Remo em relação ao que foi a partida contra o São Francisco, Jordana. Exatamente, Matheus.
Foi uma partida que surpreendeu muito a gente. O Caeté fez o dever de casa certinho, estudou muito o Clube do Remo, as peças que iam começar de titulares. Acho que a gente já falava um pouco disso, que o Remo não ia mudar tanto para esse jogo e realmente não mudou. Caeté estudou muito bem a estratégia, como aproveitar as falhas do sistema 3-4-3 do Rodrigo Santana e colocou isso em campo. Primeiro tempo, o Clube do Remo não conseguiu sair para jogo, porque o Caeté matava as jogadas no início, na saída de bola mesmo do Clube do Remo. Levou muito sufoco. E digo mais, se o Caeté tivesse condições de ter mais intensidade física no segundo tempo, acho que também ia dar mais trabalho. No segundo tempo caiu de rendimento, as substituições para mim não foram corretas. Claro que depende muito da comissão técnica de avaliar se o seu atleta tem condições de continuar no jogo, se está sentindo alguma coisa, lesão ou parte física, mas enfim, eu não faria essas substituições. Caiu de rendimento o Caeté e o Clube do Remo aproveitou. Como a gente falava, o banco do Clube do Remo tem muitos jogadores técnicos. O Pedro Rocha entrou no jogo, mudou completamente a partida. Ele põe jogadores que atuam mais perto do gol, mais perto da grande área, justamente para ter mais condições de tabelar, mais condições de proximidade entre esses jogadores. E aí o Clube do Remo conseguiu ser soberano no segundo tempo. Vitória, foi um resultado que correspondeu ao que foi o jogo. Dá para dizer que o Remo mereceu a vitória, principalmente pelo segundo tempo que conseguiu fazer. Mas por 4-0, não ficou um pouco exagerado, levando em consideração justamente o que o Caeté fez no primeiro tempo, ou o placar corresponde sim pela superioridade que o Remo teve na segunda etapa? Segundo tempo, o Remo apareceu. Ele estava completamente apagado no primeiro tempo. Como a Jordana mencionou, o Caeté conseguia bloquear as tentativas do Remo de finalizar. Demorou muito, inclusive, para finalizar o Clube do Remo. Foi um jogo muito interessante, um jogo muito bom de assistir. Mas o cansaço bateu no time do Caeté. Você tem um time do Remo cansado, você olha para o banco, tem o Viseu, tem nomes que podem ajudar a continuar no mesmo nível, né, de capacidade, enfim, de habilidade. E você olha para o, não desmerecendo, mas você olha para o banco do Caeté, tem meninos que são menos experientes, por exemplo, tem o Alê Júnior, né, que chegou agora, que saiu da base. E foi diferente, mas eu gostei muito da atuação do Caeté no primeiro tempo. Jordana até mencionou em relação às mudanças que o Carlos poderia ter feito, poderiam ter mudado esse placar tão alto, tão elástico. Mas acredito que correspondeu, sim, à vitória do Clube do Remo, não à quantidade de gol. Agora a gente vai na redação com o Renan, porque teve mudança em jogo do Remo no final de semana. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus, Vitória, Jordana, a todos que acompanham o Esporte Cultura. Pois é, a partida do Remo contra o Capitão Poço pela 4ª rodada do Parazão 2025 teve mudança de data, horário e local. A partida estava marcada aí para o sábado, às 6h30 da noite, no estádio Bampará Bainão. Agora, a partida será na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio do Mangueirão, ou seja, mudando aí data, horário e local. Além desse jogo, outras 3 partidas tiveram alterações. Bragantino e Paysandu, São Francisco e Águia de Marabá e Caeté e Capitão Poço. Esses 3 jogos são da 5ª rodada do Parazão, tiveram apenas alteração nas datas. Todas essas alterações foram feitas pela Federação Paraense de Futebol para ajustar a tabela do Campeonato Paraense 2025. Volto aí contigo no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações, alterações que a gente já se acostumou a acompanhar no Campeonato Paraense, principalmente no início da competição. A gente segue falando de Campeonato Paraense porque em Tucuruí, Independente e Tuna ficaram no empate por 1-1. O Galo Elétrico saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo com Jordan. E a Tuna só conseguiu empatar na reta final da partida com o Alex Silva. Com o empate, as 2 equipes chegaram aos 4 pontos e estacionaram na 4ª e 5ª colocação do campeonato. 2 times que haviam vencido na primeira rodada empataram agora no jogo contra si na segunda rodada. Jordana? 2 times que têm características mais parecidas, conseguem colocar um pouco de volume ofensivo, mas tentam equilibrar muito todas as fases do jogo. Acho que Independente começou o campeonato muito bem para quem subiu, conseguiu acesso no ano passado, né? Então, uma equipe que está fazendo um campeonato até agora muito consistente, pegar uma Tuna Luso que, querendo ou não, acaba ficando ali entre os favoritos, sempre entre o 3º lugar do Parazão, né? 1º e 3º lugar.
A Tuna hoje, que precisa muito melhorar ainda o seu meio de campo, tem jogadores muito valorosos no ataque, consegue imprimir isso principalmente pelas laterais, mas a gente ainda vê os atacantes tendo que recuar muito, sair da sua posição para poder ajudar nessa construção. Acho que a Tuna ainda está se batendo um pouco nisso, mas chegaram jogadores agora para esse meio de campo. Eu acredito que ainda vão passar por todo esse esquema do Inácio, que é um técnico que gosta muito, né, de colocar sistema tático no jogo e prioriza isso. Então, acho que a gente ainda vai ter uma evolução da Tuna no campeonato. O Independente, como falou a Jordana, já somou 4 pontos em 2 rodadas, havia ganhado do Capitão Poço, havia vencido na primeira rodada o Santa Rosa por 3-1. Já a Tuna havia derrotado o Bragantino por 2-1 na primeira rodada do Campeonato Paraense e estava segurando essa vitória contra a Tuna até a reta final, quando Alex Silva empatou. Dá para dizer que é um resultado que, no final das contas, justamente por ter saído atrás do placar e por jogar fora de casa, acabou sendo mais importante para a Tuna? Vamos dar a César o que é de César. Alex Silva estava no banco e ele entrou e foi o cara do jogo para a Tuna naquele momento. O Alex é um menino que é cria da base do Paysandu, não teve ali propostas do time para ir para o profissional. A Tuna puxou ele em 2024 para o time profissional. No Parazão, ele jogou, acredito que 12 jogos, se eu não me engano. Não chegou a fazer gol e aí foi contratado para o Capitão Poço para a Série B1. E ele foi o artilheiro do Capitão Poço e garantiu acesso, fazendo 4 gols, num campeonato que é bem curtinho. E você ter um jogador tão importante no banco e só colocar ele no final, talvez tenha sido essa a diferença. O Inácio pode ter pensado, ele vai ser o cara decisivo, a gente não sabe como que funciona para o técnico nesse momento. Mas ele foi o cara para a Tuna, o cara do jogo. E em relação ao próximo desafio da Tuna, que é o Paysandu, o Inácio precisava de um resultado melhor. Porque talvez já perdeu a primeira no ano para o Paysandu, na Supercopa, não era no Parazão, outro campeonato, enfim. Mas já deu para ver como o Paysandu vai jogar e como a Tuna também deve vir. Então, seria muito importante uma vitória para garantir os 3 pontos. Já em Castanhal, o São Francisco foi mandante no jogo contra a equipe lá do Ninho do Japim, mas acabou perdendo por 2-0. Gols marcados por Paulo Rangel e ele, Everson Bilal, de cabeça, tá? Resultado que deixou o Castanhal com 6 pontos ao lado da dupla Repá. E o São Francisco na lanterna da competição. Olha aí o gol de cabeça marcado pelo Bilal. Assim... Tu tá gaiato? Não, é o nome dele, pô. É o nome dele. Destaque pro gol do Paulo Rangel, que dos últimos 5 campeonatos paraenses foi artilheiro em 2 edições. E do Bilal, que é pequeno, conseguiu subir mais alto que a defesa do São Francisco para garantir o segundo gol do São Francisco. Sim, é um resultado que a gente até esperava, né? O Castanhal com Paulo Rangel, jogador de definição, artilheiro, parem de artilheiro sempre, tem muita experiência. O Castanhal que começou também muito bem o campeonato, um time que fez uma mesclagem muito grande entre jogadores muito experientes no futebol paraense e jogadores que vieram de fora, o técnico também é de fora, então a gente falava que o Castanhal pudesse sofrer um pouco com a adaptação. O próprio Rodrigo Santana falou, né, adaptação ao futebol paraense e as suas peculiaridades. Não, o Castanhal está muito bem no campeonato. Antes do jogo entre Paysandu e Águia, conseguiu ficar, inclusive, em primeiro lugar na tabela de classificação. Eu acho que... E ontem a gente já deu esse recado, né? O São Francisco precisa ter uma evolução muito mais rápida nesse momento, se quiser se manter na elite do futebol paraense. E, mais uma vez, o Clube do Remo aplicando goleada em estreia e, quem sabe, condenando o time, né? Isso a gente está vendo nos últimos anos. Então, se o São Francisco quer sair dessa estatística, precisa evoluir dentro de campo urgentemente. 2 vitórias do Castanhal no campeonato e o Everson, tá? Tem 1,63. Eu duvido que um jogador do Campeonato Paraense com altura menor do que a dele faça um gol de cabeça no campeonato. E o Capitão Poço estreou em casa empatando com o Cametá. O Ju Alagoano abriu o placar para a Laranja Mecânica no primeiro tempo, mas, olha só, outro baita nome, o Daniel GTA empatou na segunda etapa para o Mapará e definiu a partida em 1-1. Inclusive, o GTA, é o nome dele, tá? Não estou fazendo propaganda nenhuma para o jogo. O GTA teve a chance no final do jogo de garantir a vitória do Cametá, mas acabou desperdiçando a oportunidade.
dois times que ainda não conseguiram vencer no Campeonato Paraense, Jordana. Sim, e primeiro, na Copinha teve a lista dos nomes mais legais, né? Acho que a gente pode fazer o do Parazão, sem dúvida. Mas são duas equipes que eu acho que também precisam ainda de uma evolução. O Capitão Poço, ele pode se valer da intensidade, da velocidade dos seus jogadores. São jogadores muito novos que conseguem imprimir essa velocidade dentro de campo e aí você pode aproveitar com explosões e ganhar. Eu acho que explorou muito isso contra o Paysandu, mas ainda precisa ter uma consistência defensiva que não tem. O Cametá é uma equipe que também está ali, está sofrendo, está batendo na trave, ainda não consegue ser muito consistente, sólida dentro de campo, apesar de ser ainda a segunda rodada, mas as coisas já começam a chamar um pouco de atenção, porque eventualmente esses times eles vão acabar esbarrando. O Capitão Poço já esbarrou, mas vão esbarrar em Remo, em Paysandu, e se tiver uma evolução maior na Tuna, e aí o negócio pega. Quando você fala de pontuação, você precisa pontuar nesses jogos que são mais equilibrados. O Cametá que perdeu na primeira rodada para o Águia, lá no Parque do Bacurau. O Capitão Poço havia sido derrotado para o Paysandu na rodada de abertura do Campeonato Paraense. E no jogo movimentado acabaram empatando. O resultado que dá para dizer foi insatisfatório para os dois, Vitória? O Capitão Poço jogou muito bem o jogo contra o Paysandu. Confesso que eu não cheguei a assistir todo o jogo, vi os gols do Capitão Poço. É um time que a gente pode esperar coisa boa, né? Eu analiso a situação também do Santa Rosa, que só não está na lanterna porque tem times que estão piores. É uma situação complicada, mas tem muito que mostrar ainda o Capitão Poço. Já em Bragança, no estádio Diogão, o Bragantino venceu o Santa Rosa por 1-0, gol marcado pelo atacante João Vitor. A partida ainda contou com defesa de pênalti do goleiro Vinícius. Vitória, segundo gol do João Vitor no Campeonato Paraense em 2 rodadas. O Bragantino que venceu a primeira partida com direito à defesa de pênalti do Vinícius. Não esperava menos de Vinícius, né? Não esperava menos. Vem agora um clássico, o clássico da farinha, né? Falando do campeonato de forma geral. O Bragantino também é um time que, se quiser permanecer na elite, precisa mostrar serviço, né? Óbvio que todo mundo quer, ninguém quer cair. É óbvio, isso é óbvio. Mas precisam mudar a forma de jogar. A gente tem até as trocas que precisam ser feitas no momento certo. Foi um jogo interessante, mas também acho que poderia resolver de outra forma, né? Com mais gols. Santa Rosa teve aí uma situação complicada, né? Como eu até mencionei, que eu confundi os jogos ainda há pouco. Como Acontece, eu mencionei antes. Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a situação. Então, acredito que é o time que está mais ameaçado no campeonato neste momento. O Santa Rosa que perdeu os 2 jogos do Campeonato Paraense também. Bora ouvir o que disse o atacante João Vitor após a vitória do Bragantino. Feliz pela estreia dentro de casa com vitória, que é o que mais importa, né? A gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, mas tínhamos que sair daqui, né, com a vitória de qualquer forma, né? Sabíamos que ia ser um jogo de luta até o final, como foi, né? Mas suportamos, conseguimos trabalhar, colocar aquilo que a gente veio trabalhando durante a semana, aquilo que foi o Bragantino no segundo tempo contra a Tuna na nossa estreia, e graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Bragantino que tem 2 gols marcados no Parazão, ambos do João Vitor. E caiu o primeiro técnico do Campeonato Paraense 2025. Bora na redação com o Renan, porque ele vai trazer mais detalhes pra gente. É isso, Matheus. Como a gente mostrou, após perder para o Bragantino e chegar à segunda derrota seguida no Parazão, o Santa Rosa anunciou a demissão do técnico Pedro Chaves. O jogador, o melhor técnico, como eu já citei, foram apenas 2 jogos à frente aí do Macaco Prego e foram 2 derrotas. Uma para o Independente de Tucuruí na primeira rodada e a outra para o Bragantino no final de semana pela segunda rodada do Campeonato Paraense, que foram suficientes aí para a demissão do técnico do Santa Rosa, ou então técnico do Santa Rosa, Pedro Chaves. Só para lembrar, antes de ir para o Macaco Prego, Pedro Chaves, de 32 anos, comandava as categorias de base do Paysandu. Até esse momento, Matheus, o Santa Rosa ainda não anunciou quem irá comandar a equipe na sequência do Parazão 2025. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Renan, pelas informações. Surpreende essa postura de Santa Rosa, já com 2 rodadas e demitiu o técnico, Jordana? Eu fiquei um pouco surpresa. Ainda é início de temporada, foram só 2 rodadas do Campeonato Paraense. Tudo bem, 2 resultados negativos,
mas eu lembro muito bem, tá? Porque eu fui cobrir a apresentação do Santa Rosa, foi dia 30 de dezembro, então foi muito tarde para o Parazão. O Parazão começou dia 18 de janeiro, ele teve um período curto com a equipe completa. É um treinador muito jovem, foi a primeira experiência na elite do futebol paraense. Se você quer arriscar e dar experiência para esse treinador, você tem que ter paciência. Aí em 2 jogos demite, mas tudo bem, acho que a comissão lá do Santa Rosa, diretoria, sabe muito bem o que estão fazendo. Agora tem que procurar um novo técnico com urgência e precisa também se recuperar na tabela com urgência. Pedro, que era o treinador mais jovem do Campeonato Paraense, agora não é mais. O Pedro, ele não teve um resultado muito expressivo na época em que era da base do Paysandu. Eu lembro que no ano que ele estava no comando, o Remo foi para a Copinha e o Paysandu, assim, estava numa situação muito complicada, a base em si. Então, talvez tenha um pouco disso, sim, Gil, de já ter visto que ele não foi tão bem na Copinha e ver como o resultado está no Campeonato Paraense. Vamos seguir repetindo isso. Ninguém quer cair. Ninguém quer cair. Então, agora a pergunta que fica é quem será o treinador do Santa Rosa? É a coisa que fica na minha cabeça agora. Esperemos. Quem sabe no Esporte Cultura de amanhã a gente já tem essa resposta. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente segue falando de Campeonato Paraense. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente abre o segundo bloco falando sobre o Paysandu, que no final de semana fez um jogo bem movimentado contra o Águia e conseguiu mais uma vitória no Parazão. Bora conferir. Não acho que nós fizemos uma partida brilhante tecnicamente, mas conseguimos uma vitória. Nós mostramos que nós temos força para jogar contra o Paysandu, de igual para igual. As avaliações dos treinadores após a partida definem bem o que foi o duelo de 6 gols entre Águia e Paysandu em Marabá. O histórico recente de bons duelos entre as equipes ganhou mais um capítulo emocionante no Parazão 2025. E quem tratou de iniciar os trabalhos no Zinho Oliveira foi o Paysandu, quando Borazzi recebeu de Leandro Vilela e bateu de primeira, fazendo o Paysandu 1-0. Minutos depois, o VAR entrou em ação para pegar um toque de mão de Brian Borges na área. Pênalti, que Jonathan Bastos tratou de guardar no fundo do gol. Na reta final do primeiro tempo, Rossi encerrou o jejum de gols que já durava 18 meses e recolocou o Paysandu em vantagem no placar. Estou muito feliz pela realização de um sonho, de garoto. Vestir a camisa do Paysandu e, graças a Deus, saiu no segundo jogo aí. Mas antes dos times irem ao vestiário, ainda deu tempo de Bruno Limão cobrar falta fechada e empatar de novo a partida. Levamos 2 gols e sempre quando você leva algum gol, claro que às vezes por mérito da equipe, mas às vezes por falha nossa. Então a gente tem que corrigir, tem que procurar acertar. E no segundo tempo o Paysandu acertou. Primeiro com Rossi dando uma de garçom e Nicolas escorando para o fundo do gol, marcando o terceiro do Paysandu no jogo e o terceiro dele no Parazão. Depois, com o Matheus Nogueira parando o ataque do Águia em 3 oportunidades. Primeiro, com o Lucão pegando a sobra na entrada da área. Depois, com Kaique sozinho de cabeça. E, por fim, com o Germano cobrando falta. Quando voltou ao ataque, Brian Borges mandou mais um cruzamento com o GPS e Quintana subiu sozinho para fechar a conta. Paysandu 4, Águia 2. O placar talvez não diga o que foi o jogo, isso talvez eu quero comprovar no vídeo, um número de oportunidades igual, o Paysandu, e a gente sabia disso, tanto é que o erro tinha que ser 0, ele não podia ser mínimo, ele tinha que ser 0. Questão de centímetro de um posicionamento errado de um atleta nosso, o Paysandu fez o gol. Eu fico feliz porque
não é fácil fazer 4 gols. Isso a gente fez, criou, né? A gente também tem que valorizar esse ponto e achar que nem tudo está certo, mas também nem tudo está errado. O Paysandu conquistou a 3ª vitória na temporada, uma na final da Supercopa, 2 no Campeonato Paraense. Chegou a 10 gols marcados em 2025, Jordana, mas encontrou muitas dificuldades defensivas na partida contra o Águia. Eu acho que foi a mesma tônica do jogo contra o Capitão Poço. Ainda assim, a defesa do Paysandu falhando, com muitos espaços, sem conseguir fazer uma recomposição mais rápida. Mas eu acho que a gente tem que destacar que o Águia de Marabá estava muito bem na partida. Eu fiquei com a impressão de que o Águia não colocou 100% do que a equipe poderia colocar nesse jogo. Era para o Paysandu ter muito mais dificuldade nesse jogo, mas, claro, a gente está falando de contratações que são contratações de peso, contratações mais caras, mais técnicas. Rossi, Nicolas, Borazzi acabam fazendo uma diferença imensa em Campeonato Paraense. São jogadores muito técnicos que sabem aproveitar. Braia, então, nem se fala, né? Sabem aproveitar todas as oportunidades. Mas, como eu falei, a equipe do Águia estava muito bem na partida e se colocasse 100% ia dar mais trabalho. E aí torna o jogo contra o Remo muito mais interessante, porque agora o Águia vai precisar pontuar, não tem jeito. Então, é um jogo que foi, eu acho que apontou muitos erros e também muitas coisas boas para as duas equipes. E rapidinho, falei ontem no meio de campo, falo hoje de novo. Remo e Paysandu se batendo com o jogador caro quando Bruno Limão e Germano estavam dando show dentro de campo. Agora, bora ver como ficou a classificação do Parazão 2025 após o fechamento da 2ª rodada da competição. O Remo lidera até então com 6 pontos, junto com Paysandu e Castanhal. Até então são os times que estão com 100% de aproveitamento. Na sequência, vem Independente e Tuna, Bragantino e Águia e o Cametá com 1 ponto somado junto com o Capitão Poço. Com nenhum ponto até então, Santa Rosa, Caeté e São Francisco, Vitória. O que chama a atenção por enquanto nessas 2 primeiras rodadas e a classificação do Parazão? As 2 vitórias do Castanhal, que a gente bateu tanto aqui, Sim, que eles estão mostrando serviço. É importante, já falando do último jogo do Castanhal, que eles foram gols de jogadores muito experientes. Então, você aí consegue ver como faz falta ter esse jogador que entende, que tem essa inteligência de saber o que fazer na frente. Em relação ao Paysandu, falando do jogo que estávamos comentando recentemente, o Paysandu precisa melhorar a defesa. Isso é um fato. O Luan Freitas talvez tenha ficado tanto tempo atuando como volante que já não consiga fazer bem esse movimento de zaga. Teve a estreia do Yarley também, que é um jogador da base, mas nessas pequenas falhas da zaga, o Águia conseguiu fazer o gol. E o Águia de Marabá também acho que não estava 100% ali, tem muito mais para mostrar. E teve um ponto... inevitável comparar, mas a gente fazendo uma comparação rápida em relação ao Caeté, o Caeté teve uma inteligência em bloquear as finalizações, as saídas de bola do Remo. E o Águia de Marabá não teve isso. Teve destaque, por exemplo, do Axel Lopes, como sempre, Germano e Bruno Limão, que é o maioral, digamos assim, do Campeonato Paraense. A gente volta agora na redação com o Renan, porque a CBF divulgou a tabela da 2ª fase da Copa Verde, em que estarão envolvidos Águia, Paysandu e Remo. Exatamente, Matheus. A CBF divulgou a tabela da Copa Verde para a 2ª fase da competição aí do torneio regional e os times paraenses conheceram aí as datas dos confrontos desta 2ª fase. O Paysandu enfrenta o Porto Velho no dia 5 de fevereiro, às 8 horas da noite, no estádio Bampará Curuzu, é a estreia do Papão na Copa Verde. Já no dia 6 de fevereiro, é a vez do Remo estrear no torneio regional contra o São Raimundo de Roraima, às 8 horas da noite, no estádio do Mangueirão. E o Águia volta a campo na Copa Verde também nesse dia 6 de fevereiro, diante o Manaus, às 9 horas da noite, só que lá na Arena da Amazônia, no Amazonas. Volto contigo no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Renan, pelas informações. O Águia que, como falei anteriormente, está tendo um início de temporada puxado. Jogou contra o Cametá fora,
enfrentou o Paysandu agora, vai jogar contra o Remo e, na sequência, já enfrenta o Manaus pela Copa Verde. E que jogo esse contra o Manaus, tá? O Manaus hoje, que a gente já falou várias vezes, comandado pelo Júlio César Nunes. A gente sabe que é um técnico que é muito inteligente, que consegue usar muito sistema tático, deixa a sua equipe extremamente regular e equilibrada dentro de campo. O Águia vai ter trabalho. Esse, para mim, é o melhor confronto. Acho que Remo e Paysandu, claro, hoje não tem mais equipe boba, vão estudar muito o estilo de jogo das duas equipes, mas vão se sobressair pela parte técnica, eu acredito nisso. Agora, o do Águia vai ser muito interessante. Jogos do Remo e do Paysandu, Vitória. Acreditas que os treinadores podem rodar um pouco mais os times para essas partidas, levando em consideração que vão ser disputadas no meio do Campeonato Paraense? Pode, com certeza. Até para deixar um pouco os jogadores descansarem. Eu acho que isso é muito importante também. Você ter uma equipe A e B e C, digamos assim, é importante para dar... Até para você ver como que o jogador vai se portar dentro de uma partida importante. A Copa Verde não deixa de ser importante. Porto Velho e São Raimundo de Roraima. Como a Jordana falou, o favoritismo nessa hora é para Remo e Paysandu. O Águia de Marabá teve dificuldades no primeiro jogo, chegou aí para pênalti, com o destaque mais uma vez de Axel Lopes, agarrando 2 vezes. E pode ser muito interessante e pode ser uma oportunidade da gente ver até os outros jogadores, meninos de base, tanto de Remo como Paysandu, que estão investindo, atuando para ver se pode resgatar alguma coisa para o Parazão. Acho que a gente pode fazer um bolão aqui na Esporte Cultura. Quantas vezes nesse Parazão o Axel e o Marcelo Rangel vão ganhar craque do jogo? É verdade. Lembrando que são jogos únicos, tá? Jordana, obrigado pela participação. Obrigado, Vitória. A todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.